Olá, amado irmão e irmã, que a paz de Cristo reine no teu coração, que a bênção dele alcance teu dia. Hoje é quarta-feira e não existe momento mais precioso no nosso dia que este em que juntos nós paramos para ouvir a voz do nosso Deus. E ouvindo a voz dele, deixar ele ir modelando o nosso coração, porque não esqueça, palavra ouvida é palavra que transforma o coração. Palavra que transforma o coração é palavra que muda o nosso jeito de viver. Deus faz nova todas as coisas pela palavra. E Ele quer hoje, Ele quer agora transformar o teu coração e a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, eu coloco o meu coração diante de vós, para que ao ouvir a tua voz, ele seja transformado no teu poder e no teu amor. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos ouvir o evangelho de hoje, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão, que saiu de madrugada para contratar os trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide vós também para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós ouvimos esta parábola chamada Os Trabalhadores da Vinha, nós devemos ter o nosso olhar atento a dois personagens principais. Em primeiro lugar, ao dono da vinha, que é Deus. Deus que chama a todos e um Deus que chama continuamente. É bonito quando nós ouvimos dizendo a parábola que o dono da vinha saiu de madrugada. Depois ele saiu às 9, depois ele saiu ao meio-dia, depois ele saiu às 3, depois ele saiu às 5. Deus o tempo todo está chamando para que nós entremos no seu reino. Deus o tempo todo está chamando a cada um de nós para estarmos com Ele, servindo e recebendo o bem que nós precisamos. Irmão e irmã, por que Deus chama a cada um de nós? Por que Deus chama você para estar com Ele na missa, realizando um serviço pastoral? Por que Deus chama você para ter a sua vida transformada e vivida ali no caminho dele?
porque o Senhor quer o teu bem. O Senhor quer dar para você aquilo que você precisa para a tua vida. Deus quer o nosso bem. Deus é bom e quer o teu bem, e é por isso que Ele chama você. Se você sente-se chamado, não tenha medo de responder. Esse chamado é para o teu bem, para que você tenha o necessário. Então Deus é bom e o tempo todo Ele está chamando, vem. Vem, Padre, eu já estou velho, vem. Padre, eu andei perdido no pecado, vem. Padre, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Venha trabalhar na minha vinha. Entra no reino de Deus. Vem servir, vem caminhar com Ele. E Ele te dará o sustento. E Ele dará para você aquilo que você precisa. Irmão, irmã, entrar para o serviço de Deus. Não importa a hora da sua vida, é abrir o coração para receber dele não uma moeda de prata, mas a riqueza necessária, aquilo que você tanto precisa para ter o sustento da tua vida. A gente precisa entender que naquela época a diária de um trabalhador, ela começava às 6 da manhã e ia às 6 da tarde. E no final do dia eles recebiam uma moeda de prata. E tinha alguns trabalhadores que inclusive ficavam nas praças, aqueles que não tinham como que um emprego fixo, eles ficavam esperando que alguém viesse chamá-los para trabalhar. O comum era chamar de madrugada. Então você imagina o dia passando e as pessoas ficavam ali naquela praça com aquela angústia, hoje eu vou voltar para casa sem receber. Hoje eu vou voltar para casa sem o pão de cada dia. Então, quando a gente olha para esse Deus maravilhoso que vai chamando e vai dizendo que Ele é bom e que Ele quer o nosso bem, a gente entende que o bem que Deus quer dar para nós é esse pão diário. Deus nos dá o que a gente precisa para esta vida e no final dela, como nós meditamos ontem, nos outros dias, a salvação. Por isso, ao olhar para o Pai, que chama continuamente a esse Deus que vai ao seu encontro. Eu não sei quantas vezes Deus já bateu na tua porta. Eu não sei quais são os momentos que Deus está gritando o teu nome. Ele chama. Agora é a tua hora de, ao olhar para Ele, dizer: eu vou trabalhar na tua vinha, Senhor. Eu vou te servir, eu vou te seguir, porque eu acredito, porque eu desejo, porque eu preciso desta bênção, desta graça que o Senhor tem reservada para mim hoje. Deus, então, é o primeiro personagem. Mas existe ali o segundo, né? Claro, existem vários, mas o que eu quero destacar hoje são aqueles que foram chamados na primeira hora. São os trabalhadores que foram chamados às 5 horas da manhã, que ficaram indignados diante da bondade de Deus. Ficaram com inveja, ficaram incomodados. Aqui, a gente precisa entender que, teologicamente falando, esses chamados da primeira hora corresponde ao povo judeu, aqueles que foram chamados por Deus lá atrás, em Abraão, Isaac e Jacó, constituindo o povo que foi em busca da terra prometida, que depois foram levados para a escravidão, que atravessam o deserto e que vão vivendo todos os dias esta aliança com Deus. Então aqui Jesus está mostrando para os judeus que eles e todos os que agora estão chegando à presença de Deus e ouvindo a sua voz vão receber o necessário, o sustento, porque Deus não faz distinção de pessoas. Ele quer fazer o bem na vida de todos. Ele é justo, mas ele é bom. O justo é dar o que é combinado e a bondade dele é dar o que a gente precisa. Mas eles ficam escandalizados, porque na cabeça deles, quem faz mais, merece mais. E isso muitas vezes, meus irmãos, está também em nós. Então talvez alguns estão na igreja a vida inteira, já entraram numa pastoral, num movimento,
há bastante tempo, então aí, trabalhando, se dedicando nas coisas de Deus, né? Tá sendo fiel na missa, e de repente olha para o outro e fala, nossa, mas Deus está abençoando aquela pessoa, olha para o outro e vê o irmão na comunidade, realizando trabalhos e etc. E a inveja vai tomando conta do coração. E o que é inveja? É a tristeza pelo bem que está na vida do outro. É achar que aquela pessoa que está recebendo uma bênção, um bem, vivendo uma alegria, não merece. Como se a gente merecesse mais, então eu mereço mais, porque afinal de contas eu estou na igreja, eu estou me dedicando, eu estou buscando desde que eu era uma criança, então eu mereço mais do que alguém que acabou de chegar agora? Não, não deixa a inveja cair no teu coração. Não fique comparando a tua caminhada com a caminhada do outro. A tua história é única diante de Deus. E se você foi chamado por Deus há mais tempo, louve e agradeça a Deus, porque nesse tempo todo nunca te faltou o sustento. Padre, Deus vai dar a mesma coisa para todos? Sim, Deus vai dar a mesma coisa para todos. E isto é maravilhoso, porque nós conseguimos entender que tudo que de Deus nós recebemos, o chamado inclusive, a hora que você foi chamado, a história que você está vivendo na fé, todo esse esforço, todo esse trabalho, tudo isso que você já tem na sua caminhada de Deus, sabe aquele serviço que você realizou e que talvez nem foi reconhecido pelo próximo, sabe aquela dedicação, aquela oração, aquela prece, aquela missa, tudo isso é graça de Deus. Então, sim, Deus vai dar a mesma coisa para todos, mas quanto antes a gente chega, tanto mais o nosso coração se alarga e vai fazendo experiência com este amor tão generoso. Vale a pena começar agora, hoje. Não vai querer fazer como uns e outros, falar assim, então se é desse jeito é melhor deixar para a última hora. Para que desperdiçar uma vida inteira longe do amor de Deus? Para que ficar economizando uma vida que você pode gastar ela pelo reino de Deus? Não. Não, deixar para a última hora já é tomar prejuízo. Viver essa insegurança e esse vazio como alguém sentado na praça, que vai voltar para casa e não sabe o que vai levar. Nós que estamos no caminho, que estamos nesse serviço a Deus, a gente não tem isso. A gente sabe, o nosso sustento vem de Deus. A gente confia, eu tenho o que levar para minha casa. Deus, esse Deus bondoso e que trata a todos igualmente. Então, não deixe a inveja tomar no coração. Quando você vê Deus agindo na vida da outra pessoa, quando você vê a outra pessoa crescendo na graça, se alegre, louve a Deus. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está dando para aquela pessoa, porque eu também vou experimentar, porque eu também experimento. Não tenha um coração invejoso, mas tenha um coração alegre e agradecido, porque Ele te chama. Fecha os teus olhos, então faz essa oração. Senhor, hoje eu aceito o teu convite e quero trabalhar convosco. Quero que o Senhor trabalhe em mim e eu quero trabalhar no teu reino. Por isso eu te peço, livra-me de toda inveja que faz eu ficar olhando para a vida do outro, mas me dê um coração bondoso, porque assim eu olharei para vós e olhando para vós encontrarei as maravilhas que o Senhor tem para a minha vida. E eu tomo posse e eu as desejo. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coragem, Ele te chama.